perdendo por 2-0, conseguiu a igualdade nos últimos minutos. Com esse empate, ultrapassou o time do Fortaleza. Com o detalhe que o Juventude tem um jogo a menos. O Juventude tem 18 jogos, enquanto o Fortaleza tem 19. Então, são 10 pontos de diferença, Brenão, entre Ceará e Fortaleza. Exato. Se o Ceará começa ali dentro do imaginado, como você disse, acho que 25 pontos em 19 jogos é um excelente também desempenho. É ótimo. Pro Fortaleza, cara, 15 pontos num primeiro turno é muito pouco. Pouquíssimo. E quando a gente passa a lembrar, muita gente vai sempre fazer o ponto de comparação com 2022. O time virou na lanterna e conseguiu escapar. Mas nós temos algumas coisas bem diferentes. A principal delas, na minha opinião, André, é a questão dos reforços. A gente lembra que o que foi crucial para o Fortaleza retomar vitórias em 2022 para reagir e fazer uma campanha de Libertadores da América na segunda parte do campeonato foram os reforços que chegaram, encaixaram imediatamente e fizeram a diferença. A gente lembra de Brits, a gente lembra de Sacha, a gente lembra de Caio Alexandre, a gente lembra de Thiago Galhardo. Foram peças que chegaram, se instalaram na equipe. No primeiro jogo, o Brits já marcou, os caras rapidamente se integraram e fizeram a diferença. Esse ano, a gente já teve a estreia de 8 reforços no Fortaleza, acho que são 8 no total, contando. E fora o Matheus Pereira, que nem foi dessa janela, foi daquela janela do Mundial de Clubes, nenhum deles ainda conseguiu mostrar, é claro que há pouco tempo, mas nenhum deles ainda mostrou de cara, como mostraram esses reforços que eu citei lá em 2022, que podem mudar a situação do time dentro da Série A do Brasileiro. Já temos, então, esses reforços chegando e jogando, e nós não estamos vendo o que aconteceu lá em 22. O que pode é demorar mais ainda essa reação acontecer. Porque o Fortaleza pode até, daqui a algumas rodadas, começar a reagir, mas você tem que ver o tempo. A gente tá falando que o time tem pela frente 19 partidas e que ele tem que ganhar 10, ele tem que ganhar mais da metade. É muita coisa. Cada partida que vai passando e que esse resultado não vai aparecendo, vai ficando ainda mais difícil, vai ficando ainda mais complicado. E com esses reforços já tendo estreado e a gente não tendo ninguém se destacando tanto, apenas o Matheus Pereira, o cara que realmente tá fazendo falta nesse meio de campo do Fortaleza, isso gera uma preocupação ainda maior por parte do torcedor e, claro, pro time do Fortaleza dentro dessa Série A do Brasileiro, onde ele tem uma pontuação realmente muito baixa. E tem um detalhe, você citou que o Juventude, não é só que o Juventude tem um jogo a menos, o Juventude ele tem uma vitória a mais, que é o primeiro critério de desempate. É mesmo? E aí é preocupante também. O Fortaleza hoje está numa situação realmente muito delicada dentro da Série A. Pra você ter noção da dificuldade de se obter 10 vitórias em um turno, só 3 times conseguiram isso no primeiro turno. Os 3 líderes, Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro. O Bahia, que tá na 4ª colocação, que faz uma campanha espetacular, que venceu o Corinthians, inclusive, nesse sábado, jogando fora de casa por 2-1. Eu acompanhei uma parte do jogo. O Bahia tem 9 vitórias. O Bahia venceu 9. Não conseguiu vencer 10, que é o objetivo do Fortaleza no campeonato. Mas aí tem 6 empates e 3 derrotas, ou seja, perde pouco. Apesar de... Então ele compensou nos empates. Sim. Se o Fortaleza conseguir, por exemplo, 9 vitórias e 3 empates, vale também. Beleza. Chega aos 30 pontos. Mas é mais difícil, é mais complicado. Então a missão é dificílima, seu Wilton Bezerra. O buraco já ficou profundo pro time do Fortaleza. Pois é, rapaz. A gente lamenta profundamente isso. Eu comecei esse programa aqui com uma frase falando a respeito da estupidez humana. Muita gente despreza o poder que a estupidez tem. E a gente que trabalha numa missão um tanto ingrata, que é de analisar os fatos, e nós ficamos realmente no meio aí dessa situação de insensatez, a gente às vezes até paga o pato e nem tem culpa disso, por retratar uma situação verdadeira. Eu fiz um comentário há 2 semanas falando do medo da queda. O que o medo produz? O medo produz uma situação de insegurança, de dificuldade para fazer as coisas mais prosaicas, as coisas mais simples. E me referi ao time do Fortaleza. E fiz um comentário baseado naquilo que estava acontecendo ou por acontecer. Fazia uma previsão. Isso antes, inclusive, da derrota de ontem. Muito antes da outra derrota. E aí, pelo amor de Deus, misturaram isso com um desejo nefasto de querer a queda do futebol cearense. Porque eu coloco assim, a queda do futebol cearense.
nada mais dissemos, apontamos, com os problemas que aí estão à mostra. Nada mais do que isso. E falando isso com a maior preocupação, dizendo da gravidade do problema do Fortaleza. Só dizendo que o time do Vojvoda, o time de 4 anos de sucesso, esse time acabou. O Fortaleza está tentando montar uma equipe fora inteiramente dos padrões adotados nos últimos anos. Passou só que o que o Fortaleza fez nos últimos 4 anos foi muito forte. E nós não conseguimos, nós, até observador e comentarista, a gente não consegue se livrar dessa sensação de ter o Fortaleza de novo em campo com o mesmo poder. E é triste a gente observar que esse Fortaleza que está na nossa imaginação, nosso imaginário, acabou. O que o Renato Paiva está tentando fazer é uma outra equipe. E essa equipe que aí está é muito comum. Não tem nada a ver com o Fortaleza poderoso, que não estaria nessa situação. Não tem nem sinal do Fortaleza. O problema é a realidade que é dura. Quando você é obrigado a conviver com esse tipo de problema, esse problema ele não cabe nas suas estruturas. E você fica sem querer aceitar. Eu fiz, inclusive, um comentário, acho que antes do jogo. Vamos fazer comparações. Eu sou levado aqui pela saudade do Fortaleza que deu certo e como deu certo. Hoje nós temos só alguns resquícios do Fortaleza. Mesmo que ele tenha jogado um futebol que deu para se levar em consideração, ainda é pouco. Não é suficiente. Para a tarefa que lhe cabe. Não é suficiente. Que é de uma ressurreição. É pior do que da última vez que o Fortaleza esteve nessa posição. É pior. É pior, porque bem pior. Os sinais são poucos. As contratações, Barreiro, cadê Barreiro? Cadê uma coisa mais efetiva desse Herrera? Exatamente. Perdeu uma chance, o claro. próprio Né? Herrera. Aí eu fico pensando, quem mais? O Matheus Pereira, que fez um bom jogo e, na minha opinião, outros razoáveis. Não é, digamos, a ausência do Matheus que fez o Fortaleza jogar mal. Que é isso? Isso é o cúmulo, não é não. É muito mais do que isso. É uma outra equipe que não se forma em 15 dias e que não se forma em 30 dias. Que o futebol requer tempo. É isso que eu quero dizer. Então esse é o drama. E é curioso, Wilton, você falou aí sobre requer tempo, e esse elenco teve muito tempo, porque esse elenco está desde o ano passado. Se a gente parar pra pensar que 80% do elenco do Fortaleza hoje estava no passado também no clube, Não, e filho amado. claro que estava. Eu acho que o problema Mas deixa é eu só- exatamente... Mas olha, peraí. Só um detalhe. Vamos falar das perdas. Calma, só um detalhe, só concluir. Mas as peças que saíram, Wilton, foi o Fortaleza, grande maioria delas Sim, que mas liberou, peraí. que tentou negociar, que quis que Mas ela eu tô saísse. falando Mas só pra complementar o que eu queria dizer... Cujo futebol desapareceu. Mas é isso que eu tô É falando isso pra que eu tô você. falando. Mas é isso, a gente tá falando a mesma coisa. O que eu tô dizendo é justamente isso. Como é que essa equipe, que tem tempo, porque ela tá desde o ano passado junto, a grande maioria dos Não, jogadores, mas esse como é que tempo essa aí não equipe vale, não. apresenta? Claro que vale. Como é que essa equipe apresenta um futebol tão discrepante, tão diferente de um ano pro outro? E não dá pra entender isso. Ano passado, essa mesma equipe aí só perdeu 8 vezes em toda a competição. Já perdeu 10 esse ano no primeiro turno. Sim, velho. É isso que eu tô querendo dizer. Como é que a gente consegue justificar e explicar isso? É difícil de entender. Eu acho muito difícil de entender. Até porque é multifatorial, não é por uma coisa só. Porque se a gente parar pra pensar, olha a quantidade de coisas que o Fortaleza já fez pra tentar corrigir esse ano. Trocou o diretor de futebol, trocou o executivo de futebol, trouxe outro executivo, trocou o treinador, trouxe reforço e o time não consegue responder. O time não consegue responder. É isso que eu tô falando aqui. Então, é um novo time, é uma outra situação. Aquela fotografia do Fortaleza, ela já está amarelada. E a gente sempre está falando do Fortaleza de ontem. Quando, na verdade, ele já foi embora, acabou. Mas é porque esses caras estão aí. Não, mas espera aí, olha. Essa questão aí, você sempre está repetindo a dose em termos de opinião. Fortaleza nos enganou. Fortaleza enganou a quem o dirige. O dirigente, naturalmente, tem maior responsabilidade. No começo do ano, estava tudo em ordem. Ninguém tinha um elenco mais completo do que o Fortaleza. Eu me lembro do que eu disse e de que os outros disseram. Claro, porque a gente O tinha Fortaleza visto tinha esse time jogar. 2 jogadores de qualidade para cada posição. O Fortaleza não era o time velho que muitos reclamavam. O time foi para os Estados Unidos e era tudo maravilha.
Só que aquilo que eu digo, um edifício, quando você o reforma, você o constrói, você olha e diz, está tudo pronto. Não tem mais o que observar para mudar. Aí depois, quando você bota para funcionar, aí você vai percebendo que tem tanto coisa para ser colocada, como coisa para ser retirada. O que é que eu quero dizer com essa minha explicação? E que uma obra nunca está pronta. E principalmente em futebol. Quando você imagina uma coisa, é outra. Às vezes o time investe milhões, contrata os galácticos, contrata os maiores jogadores do mundo e a coisa não funciona porque falta o espírito, falta alguma coisa. Fortaleza tinha certeza que estava tudo pronto. Aí veio a dura realidade. Primeiras contratações não reforçaram nada. E o que o time possuía caiu, decaiu. Poxa vida, Tinga em forma, tem comparação? Bruno Pacheco em forma, tem comparação? Pochettino em forma, é pouco comparar com a falta que ele faz hoje? Os momentos de Marinho, os momentos de goleador do Luceiro. Mas aí... Cadê a alma desse time? Não tem mais. O que, pronto, você falou dizer. sobre a questão da alma, o que vocês dois estão falando, e acho que passa muito pela percepção do torcedor, é de que, o que é que aconteceu de errado então? Acho que não é uma questão só técnica, não é uma questão só tática, não é uma questão só física. Tem algum componente aí que foi adicionado na equação do ano passado para esse, que fez com que a equação não fechasse. André, e eu não sei se é só um componente, porque a gente enumerou aqui, o Fortaleza já tomou um monte de atitudes do começo do ano pra cá, de troca, chega gente, sai gente, muda isso, muda aquilo e o time não responde. E eu acho que tudo isso que o Fortaleza fez até aqui foi válido. Onde ele podia tentar mexer, ele mexeu até aqui e vai continuar mexendo até que a janela se feche dia 2 de setembro. Porque aí quando a janela fechar, você não tem mais o que fazer em termos de trazer peças. Mas o Fortaleza trocou tudo que ele podia trocar e o time não tá respondendo. Por isso que eu acho que não é um fator. E olha que o Fortaleza tentou mexer em várias coisas até aqui. Mas aí as trocas fizeram bem? Por exemplo, Mas tem é muita que tá- contratação questionada, né? Então, mas é o que eu tô te falando. Mas foi uma medida tomada que não surtiu efeito até aqui. Dentre várias que o clube já tentou tomar. Por isso que eu acho que, na verdade, no Fortaleza não conseguiu se identificar ainda lá dentro o que tá acontecendo. Nem os caras identificaram, porque eles já mexeram em tudo que é lugar e o time não responde. Por isso que você não pode comparar o que era o Fortaleza, o paradigma que era o Fortaleza, com o Fortaleza de hoje. É isso que eu quero dizer. Mas tá É a comparando, coisa, não. é a equação mais tranquila é essa que eu estou falando. Nós estamos falando naturalmente a mesma coisa. É a mesma coisa. O que eu quero dizer é que se cobra desse Fortaleza que está aí o que ele já foi. E que é outra coisa. Eu acho, Vitor, que não se cobra Que é outra nem o coisa. que ele já foi. Se cobra o mínimo. A mínimo, questão é que não pronto. estão fazendo nem o mínimo. Pronto, A esse questão é é que é que o problema. você vê, por exemplo, um Fortaleza, como teve em vários jogos. Rapaz, o Fluminense, eu tava na transmissão do Bragantino e Ceará. Nós estávamos na transmissão dupla, mas estava lá acompanhando o jogo e depois eu assisti Você é um o jogo monstro, inteiro, você é um obviamente. monstro. O Fluminense não fez grandes coisas pra vencer o Fortaleza, não. E o Wilton destacou isso umas 15 vezes. O Fluminense não foi esses Parece que não balaios estava todo, me ouvindo não. bem. Eu tava lhe ouvindo, mas o meu comentário... Às vezes- Eu poderia fazer o meu comentário somente com o seu, né? Porque Olha ali aí, já é uma síntese Oh, meu Padre Cícero. perfeita do que foi a Que partida. seria de Wilton Bezerra sem pra lá, a compreensão. babão! Já poderia. desse André, né? Mas aí eu que acabei seria de ainda mim? assistindo o jogo depois. Mas aí, sabe o que eu lembrei? Eu lembrei não foi Ele só é desse muito jogo contra o babão. Fluminense, não. Eu lembrei do jogo contra o Grêmio, que o Grêmio não Maria. fez nada demais pra ganhar do Fortaleza, mas ganhou. Fortaleza que fez, né? 2 pênaltis. Exatamente. O Botafogo, Também. óbvio que jogou também aí na vantagem do 11 contra 10 desde o começo, mas não fez tanta força assim pra aplicar um 5-0. Sim, sim. A questão é que é a fragilidade do Fortaleza. Exatamente. O Fortaleza ele tá definhando ao ponto de não fazer o mínimo, de não competir, de não ser um time. Aí, teve uma esboção, uma melhora contra o Fluminense, tá parado. É pouco. Fortaleza jogando essa bolinha aí não vai ser suficiente para o desafio que está colocado, que está posto. O que eu quis dizer é o seguinte: o Fortaleza que aí está, nos seus resultados ruins, não é mais motivo para o espanto. Não deve espantar mais ninguém. Jogou um pouco melhor, jogou. Fica com aquela coisa que eu fiz uma comparação com Sísifo, sabe aquela história de rolar a pedra para cima e a pedra voltar, sabe?
Até que poderia ter conseguido um empate. Só que essa história não enche barriga mais de ninguém. O torcedor tem razão, não adianta dizer que ele poderia ter empatado, que ele foi melhor. Renato Paiva disse, com essa bola aí, ninguém cai. O treinador do Fortaleza está dizendo isso. Exato, disso. Agora, esses discursos, eu, sinceramente, eles preparam uma situação de espanto, quando não existe necessidade de espanto. O Fortaleza de ontem ganhava desse time do Fluminense. Fortaleza de ontem, a que nós nos referimos, ganhava do Grêmio. Ele entrava com essa equipe, dentro dessa equipe, a gente já tinha quase certeza que o negócio ia acontecer, que a vitória viria. Hoje, não. Nada. Como Você diria- entra aflito. Como diria Alexandre Mota, o Fortaleza do Antigo Testamento. né?